O capítulo 2 do livro O Poder da Mãe que Ora nos lembra que muitas vezes nós podemos achar difícil ler a Bíblia e aí a gente acaba desanimando até. Mas quando nós fazemos o esforço de ler, nós somos tomadas por uma alegria e nos sentimos mais inspiradas a orar. A igreja e o pastor, eles têm um papel importante na compreensão dos textos bíblicos, mas nós não devemos depender apenas da leitura do domingo. A gente precisa criar o hábito da leitura diária, encontrando alegria tanto na palavra quanto na oração. Nós podemos começar devagar, lendo os evangelhos, os salmos, provérbios e aos poucos ir avançando para o restante da Bíblia. A leitura da palavra de Deus, ela transforma a nossa maneira de ver a vida. Ela traz benefícios, não apenas para nós, mas também para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor. Nossas decisões passam a ser guiadas por uma nova perspectiva. Pensar que a Bíblia é difícil não vai nos ajudar. O que realmente faz a diferença é desenvolver uma rotina diária de leitura. A autora do livro, ela apresenta alguns motivos importantes para isso, como, por exemplo, libertar-se da ansiedade, encontrar a paz, receber direção para a vida, conhecer a vontade de Deus, experimentar cura, libertação, fortalecimento, crescer espiritualmente, ser consolada, ser cheia de esperança, moldar corretamente nosso coração, avaliar situações com clareza, conhecer as intenções do nosso próprio coração, desenvolver a fé, experimentar a alegria, compreender o poder de Deus, ter uma vida renovada, discernir o bem do mal, compreender o amor de Deus por nós. Só por esses motivos já fica claro que não podemos abrir mão da leitura diária da Palavra de Deus, mesmo que seja por 20 minutinhos. Tudo na vida exige disciplina. E isso também precisa ser ensinado aos nossos filhos. Por isso é necessário que a gente invista tempo, que a gente cultive a disciplina e priorize a leitura da palavra, a oração e a comunhão com Deus. Ouvir pregação é muito importante, mas ela não substitui o momento pessoal, o seu momento pessoal com Deus, a sua reflexão, a sua compreensão da palavra. Nós não podemos nos esquecer que somos o espelho dos nossos filhos. Eles observam os nossos hábitos. Se nós queremos que eles leiam a Bíblia, nós precisamos ler também, com eles e diante deles, mostrando que esse hábito é muito valioso. Mesmo quando tudo parecer confuso e difícil, não deixe de ler a palavra. Se você insistir, você vai ser renovada, fortalecida e cheia de esperança. Continue até sentir a paz de Deus invadir seu coração. A presença de Deus, ela gera uma sensação de bem-estar que não se compara a nada nesse mundo. A maternidade, ela é muito desafiadora. E muitas vezes decidir o que é certo ou errado gera uma angústia, não é? Por isso precisamos mergulhar na palavra, conhecer o poder e o amor de Deus por nós e pelos nossos filhos. E entender quais os instrumentos Ele nos dá para enfrentar essas dificuldades. Assim como o nosso corpo precisa do alimento para viver, a nossa alma precisa da palavra para crescer e se fortalecer. Cada vez que a gente lê a Bíblia, nós somos alimentadas de uma maneira nova. Deus sempre tem algo a nos ensinar, mesmo em passagens que a gente já conhece. A autora no livro, ela faz uma comparação muito bonita, dizendo que a Bíblia é como uma carta de amor que declara: eu te amo incondicionalmente. Ela não é uma lista de exigências para merecer esse amor, algo que eu devo fazer para merecer. Não, o amor de Deus é gratuito. Ele nos ama sem condição nenhuma. Esse amor, ele nos transforma. Nós devemos ler a Bíblia para permitir que Deus nos encha de amor de dentro para fora e molde o nosso coração, a sua imagem, para que a gente não se afaste da sua presença e nem da sua vontade. Assim como a gente se preocupa com a alimentação dos nossos filhos, Deus também se preocupa com aquilo que alimenta a nossa alma. Ele deseja que cresçamos espiritualmente fortes para cumprir o propósito que Ele tem para nós, como mães, mulheres, esposas, profissionais e membros da comunidade mesmo. Nos momentos mais difíceis, muitas vezes nós esquecemos que Deus vê tudo e Ele pode nos orientar. Nós precisamos nos comunicar com Ele. A gente medita na palavra, ora regularmente e pede direção para aquilo que não conseguimos enxergar sozinhos. Quando deixamos de buscar essa direção e não pedimos sabedoria, ignoramos o ponto de vista de Deus,
nós acabamos sendo prejudicados. É fácil enxergar os erros dos outros filhos, mas nem sempre percebemos a falta de sabedoria em nós mesmos. E o que é sabedoria? É a clareza de entendimento, é saber aplicar a verdade em qualquer situação e discernir o certo e o errado, agir com bom senso. E quando se trata dos filhos, tudo fica ainda mais delicado. Aquilo que achamos melhor nem sempre é de fato o melhor. Sem um relacionamento próximo com Deus, sem oração, sem ouvir a sua voz e sem investir tempo na leitura e na meditação da palavra, nós não conseguimos discernir corretamente. E ser uma mãe sábia é essencial para a formação moral e espiritual dos nossos filhos. A sabedoria traz descanso, confiança, segurança e entendimento. A Bíblia também nos ensina a buscar conselhos de pessoas sábias. Por isso é importante pedir a Deus discernimento para saber quem pode nos aconselhar e para nos afastar dos conselhos inadequados. Nós devemos orar também para que Deus conceda sabedoria àqueles que vão nos aconselhar e nos orientar. Mesmo quando nós achamos que sabemos o que estamos fazendo, tudo pode sair do controle em questão de segundos. Não conseguimos resolver tudo sozinhas. Nós podemos errar e ainda envolver os nossos filhos nesses erros. Por isso, nós precisamos pedir sabedoria e direção a Deus em todas as áreas da nossa vida, porque Ele é o único que conhece toda a verdade. Eu sou a Mar Vieira, professora, neuropsicopedagoga e orientadora de pais, compartilhando com o mundo mais de 21 anos de experiência na educação. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo e já me segue para não perder os próximos capítulos.